Se você acha que a sua oração não tem poder ou que o mundo espiritual é distante, não saia daí, porque o que ela vai revelar vai mudar a forma como você ora. Assista comigo até o final. Mas antes, deixe o seu like, comente, compartilhe e inscreva-se no nosso canal. Na descrição do vídeo, como sempre, eu vou deixar o link do episódio completo. Assista o vídeo comigo aqui e depois assista o episódio completo no link que está abaixo. Vamos ver o vídeo. Vou falar sobre as minhas experiências. Às 3 da manhã, eu senti uma autoridade diferente. A autoridade de orar às 3 da manhã, porque eu fiz no meu canal do YouTube, eu faço oração às 3 da manhã todos os dias. De segunda a sexta, ao vivo, pelo YouTube. E aí, orando à meia-noite, eu fiz uma campanha de 70 dias meia-noite. E orando à meia-noite, eu notei que teve libertação para pessoas, famílias. Tem a libertação. Você pode orar, né? Falando de horários proféticos aí. Meia-noite você pode orar por libertação, batalha espiritual. Se você precisar da libertação de alguém, se você tem orado para alguém se converter, o horário é meia-noite, tá? Só que esse horário, ele não vai trazer autoridade para você orando nesse horário. Meia-noite, os demônios pararam de manifestar, quando eu comecei a orar meia-noite. Eu orei 70 dias e eu notei que a manifestação assim parou, quando eu orava por pessoas. E quando eu comecei a orar 3 da madrugada novamente, que eu voltei para as 3 da madrugada, eu notei que no terceiro dia começou a manifestação de novo. Então, o horário das 3 da madrugada, ele traz uma autoridade diferente para você. Se você quer, tem muita gente que fala, eu quero trabalhar em libertação, mas eu não vejo a manifestação, o demônio não vem para fora. Se você quer que o demônio pula para fora a hora que você passa na rua, o horário de orar é às 3 da madrugada. É muito forte. Eu já tive várias experiências de estar na minha cama orando e a coberta, assim, acender uma luz, sabe, na coberta. A hora que eu mexo, assim, as minhas mãos ficam totalmente cobertas de pó de ouro, tudo brilhando. A parede acende luz. Várias experiências assim, às 3 da manhã. E às vezes eu tô orando às 3 da manhã pelo YouTube e uma moça me falou assim, Ana, eu tava de fone, meu marido do lado manifestou, sem ouvir a oração das 3 da manhã, porque é a frequência espiritual da oração que alcançou ele manifestou e foi liberto. Tem muita gente que passa mal, tem ali a libertação na hora. Então, a campanha das 3 da manhã é muito forte. É muito forte. E sobre horários proféticos, eu creio que tem qualquer horário que a gente orar, não é porque Deus vai só escutar em alguns horários, mas horários proféticos fazem diferença na hora de orar. Se você quiser orar por suas finanças, ora 9 da manhã, por sua empresa. Meio-dia, já fala lá no Salmo 91, né? A mortandade que assola meio-dia. Então, meio-dia passa o espírito da morte em alguns, né, estabelecimentos, em alguns lugares passa o espírito da morte e ali, nesse horário, a gente ora por livramento, meio-dia. É o horário que a gente vai repreender o espírito da morte. Se tem alguém no leito com ali um decreto de morte, eu creio muito nesses horários, que eu já tive muita experiência. Tem gente que não crê. Às 6 da tarde, também é muito sobrenatural orar às 6 da tarde. Da sexta-feira, às 6 da tarde, até o sábado, às 6 da tarde, abre um portal no mundo espiritual, onde tudo que você faz, e você fala tanto para o bem quanto para o mal, faz muito mais impacto no mundo espiritual. E é sobrenatural. Como que você abriu essa visão espiritual para o mundo espiritual, né? Que você tem essa experiência tão forte, assim. Eu queria que você contasse como tudo isso aconteceu, assim, só para as pessoas te conhecer. Amém. Eu, com 12 anos de idade, eu sentia a necessidade de ver o mundo espiritual. Porque antes, quando eu estava muito novinha, com 3, 4 anos, eu já via. E minha mãe orou para fechar, porque era muito difícil, né? Eu passava muita batalha espiritual, porque onde eu morava, a família do meu pai não tinha libertação, então eu era muito perturbada. E ela orou para fechar. Com 12 anos, eu comecei a sentir a necessidade de abrir, porque eu já sentia Deus me chamar. De alguma forma, eu não entendia. E ali eu pedi para Deus abrir minha visão espiritual. E no mesmo dia que eu orei, eu pedi uma Bíblia. Uma vizinha da minha mãe veio, trouxe uma Bíblia, me entregou. Falou que Deus incomodou ela a noite toda para me dar essa Bíblia. E ali eu comecei a conhecer a palavra do Senhor. Nesse período, eu ia para a igreja. Da outra vez, eu não me lembrei disso. Mas eu ia para a igreja e eu caía toda vez que eu ia. Eu ia com essa vizinha e toda vez que eu ia, eu manifestava. Eu caía. E lá eu fiquei com medo de ir na igreja. Eu parei de ir, eu fiquei em casa e comecei a buscar Deus em casa. Nesse período, eu comecei a ler a palavra
E cheguei lá em Mateus 6,6, Mateus 7,7, que fala, né, que Deus, se bater a porta se abre, e que Deus se revelaria àquele que chamasse por ele. Eu comecei a ler essas palavras sobre buscar o Senhor, que acharia. E eu falei, eu quero encontrar. Se o Senhor existe mesmo, eu quero encontrar. Eu quero que o Senhor se revele a mim. Mas eu pedi assim, Senhor, eu não quero ser uma pessoa comum na sua presença. Se o Senhor existe mesmo, eu quero ser diferente. Eu não quero ser só uma serva. Eu quero que o Senhor mostre a mim o que o Senhor nunca mostrou a ninguém. Eu quero ver o oculto, eu quero ver o escondido. Eu quero que o Senhor me leve num nível muito profundo, diferente. E ali eu comecei a conhecer o Senhor na palavra. E eu ganhei discernimento lendo a palavra. Quem quer ganhar o dom de discernimento de espíritos, lê a palavra. É através da Bíblia que ganha discernimento. Quem quer ganhar autoridade, jejum e oração às 3 da manhã. Quem quer ganhar unção, oração no secreto. Foi isso que o Senhor me ensinou. E aí eu comecei a ter experiências. Quando eu comecei a seguir esses horários. E falando sobre essa batalha, a oração, né? Você que, vamos supor, uma pessoa que não tenha a visão aberta, ele também causa o mesmo impacto nesses horários Causa. no mundo espiritual? Sim. Mesmo sem ele ver? Porque o dom não interfere. Não. Não. O dom a gente pede ao Senhor para ele ativar em nós. É o Espírito Santo que ativa o dom em nós. Então eu pedi sem saber que o Espírito Santo ativava, né? E aí o Senhor me deu, porque tudo que é para a obra dele e de acordo com o seu chamado, Deus vai te dar. Tem gente que fala, eu oro e não ganho visão aberta, porque não é de acordo com o seu chamado, entende? Deve orar, pedir ao Senhor discernimento, como buscar e como orar. Eu lembro uma vez, agora eu vou contar uma experiência minha, pessoal, sobre sonhos. Eu lembro que tive uma época da minha vida que eu tinha uma rotina que eu tinha que acordar cedo, só que depois eu dormia novamente. Então eu acordava ali entre 7 horas, 8 horas. E quando era 9 horas eu dormia. Só que sempre nesse horário Deus me dava um sonho, uma visão, alguma coisa. Era sempre às 9 horas. E eu achava muito... Mas por quê? E eu... Foi um tempo que eu não me importei com isso. Pra mim era... sonho, toda a vida eu sonhei. Só que como ficou muito repetitivo, eu comecei a estranhar. Eu falei, mas por que sempre esse horário, né? Por que eu não... De madrugada, quando eu tô dormindo, esses sonhos não vêm? Porque só depois que eu levanto, durmo, e esses sonhos voltam. E eu comecei a me atentar a pesquisar mais sobre esses horários, né? E ainda acontece comigo ainda. Sonhos nesses horários. E voltando aqui para a oração da madrugada, isso também acontece. Também, maioria das vezes tem gente que fala, olha, às 3 da manhã certinho eu acordo. E tem gente que não entende o porquê. É o Senhor chamando para orar. E a pessoa muitas das vezes volta a dormir. E não pode. Verdade. Não pode. Verdade. Quando você é acordado das 3 até as 5, que abre esse portal no mundo espiritual, onde tem a troca de anjos, porque às 3 da manhã... O mundo espiritual é muito organizado, há a troca de anjos. Então, esse horário é muito forte para orar, onde tem uma batalha espiritual. Troca demônios, troca anjos, eles trocam o turno de atuação. Então, nesse horário, às 3 da manhã, é o mais forte por isso. E se o Senhor te acorda para orar, é porque ou Ele quer falar algo com você, te revelar algo, ou você batalhar por alguma coisa. O meu jejum, como eu trabalho com libertação, eu tô sempre em jejum. Eu faço 7 dias, 3 dias, mas no início eu comecei com 2 dias na semana. E eu já acordo, já inicio meu jejum, quase todo dia eu tô de jejum. Eu passo 2 dias sem para me recuperar, no máximo 2 dias, e começo outro jejum, porque senão eu não aguento. Começa a vir muito levante. Queria que você falasse um pouco a respeito do celular, porque nós vemos que o celular tem roubado muito tempo das pessoas. Sim. Tem muita gente que chega pra mim e fala que tá super ansioso e uma ansiedade começou do nada. Aí eu já logo vou... Você tá muito no Instagram? Você mexe muito no Instagram, TikTok? E eles falam sim. Porque a gente vai passando ali, fica 4, 5, 6 horas se deixar e não consegue fazer nada. Verdade. Se a gente fizer isso no nosso dia a dia, na nossa rotina, então tem que tirar um horário. Eu sempre falo isso pra eles. Tira o Instagram e o TikTok por um tempo. Se você vê que tá te tomando o seu tempo de orar, de jejuar e de ler a Bíblia, tá sem controle, tira. Tudo que perde o controle você deve tirar. E aí tem 2 moças que são intercessoras minhas, elas tiraram o Instagram por completo, porque não tinham controle. E elas estão notando que a ansiedade passou, tudo melhorou. Então, tudo que tira do controle, que vai tomar ali a presença de Deus, o primeiro lugar do Senhor tem que ser tirado. A gente tem que ter uma vida bem constante, né? Tem. Porque
Se a gente for depender da nossa vontade pra fazer as coisas, a gente não Aí a faz pessoa tudo, ainda né? fala que não tem tempo, mas perdeu horas e horas ali. Verdade. E os pais, né? Não podem perder a autoridade sobre o filho. Tem que ter hora, ter horário. Ai, mas ele não larga, ele não me obedece. Isso não existe. Você mora com você tem autoridade sobre a vida dele. Então você deve falar, olha, é até tal hora e acabou. Colocar um aplicativo ali para seguir tudo certinho, o que essa criança tá vendo, porque hoje em dia tá muito difícil. E você acha que os demônios, eles aproveitam dessa desorganização nossa? Demais. Até desorganização na casa. Demônios aproveitam. Gostam de sujeira, gostam de bagunça. Isso alimenta. Isso alimenta. Eu já fiz uma libertação em uma moça onde o demônio falou que ele se alimentava da sujeira da casa. Verdade. Sim. Por isso que ele foi estava isso? ali. Ele manifestou e aí ele não queria sair. Ele falou, tô muito forte aqui. Aí eu falei, por onde que você entrou? Ele falou, pela sujeira, desorganização. Ela não consegue limpar a casa porque eu não deixo. E eu não costumo conversar. Manifestou, eu vou, expulso ali no nome de Jesus e acabou. Mas tem libertação que você precisa saber por onde aquele demônio entrou, porque ele não quer sair. Então você precisa sondar. O Espírito Santo ele vai te falar. Mas se o demônio não quiser falar, aí eu oro, Senhor, em nome de Jesus, por onde ele entrou. Mas eu falei, por onde você entrou? E ele falou, pela sujeira da casa. Desorganização. E essa sujeira me alimenta. Aí eu comecei a orar e repreender, e aí ele saiu. Comecei a repreender ali, tudo que alimentava ele, cancelar no mundo espiritual. E eu falei pra ela, faz uma faxina na sua casa. E no outro dia ela me mandou foto da casa toda arrumadinha. Ela conseguiu faxinar a casa dela inteira. Ela não conseguia. Não era porque ela não queria. Ele vai sugando as Ele forças, não né? deixava, ele não deixava. O demônio ele não vai te atacar diretamente, ele vai atacar sua mente, porque a mente comanda tudo. A maioria das batalhas que eu pego no dia a dia é opressão maligna na mente. E aí o segredo é o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então é o quê? Não esperar da vontade para fazer. A gente tem muita mania de, eu não sinto vontade, então não vou fazer. Não, você vai sem vontade. O segredo é perseverar mesmo sem vontade. Nem sempre a gente vai ter ânimo para fazer, para orar, para jejuar, para ler a Bíblia. Mas o segredo é mostrar pro demônio, olha, eu não vou parar. Às vezes me bate, na hora de ler a Bíblia, muito sono, tontura. Eu pego a Bíblia, sabe como que eu leio em pé na minha mesa? As crianças jantando, eu não sento, eu leio em pé. O segredo é fazer mesmo sem vontade, que daqui a pouco a sua força vai ser renovada. Nem sempre você vai ver alguma coisa, nem sempre o Senhor, você vai sentir a presença de Deus na hora de orar. Tem dia que eu ajoelho e não sinto nada. Tem dia que fala, irmã, eu parei de sentir, é assim mesmo, é normal. Tem período que você vai sentir aquela glória a hora que você ajoelha. E tem dia que você não vai sentir nada. E tá tudo bem, Deus está ali. Deus está ali. Mas você precisa perseverar. O segredo é não parar. É igual você falou, né? Às vezes a gente fica esperando, né, a vontade. E fica assim, não vou orar sem vontade, porque Deus não se agrada, né? Só que Deus, ele entende, né, as nossas limitações. Ele entende que nós temos sentimentos. Nós não somos pessoas perfeitas. Sim. Não somos anjos. Ele vê a nossa intenção de estar ali. Olha, Senhor, eu tô aqui mesmo sem vontade. Teve dia de eu ajoelhar e falar, Senhor, sonda o meu coração, porque eu não sei o que falar. E ficar ali. E Deus fazer coisas grandes através de uma oração com o meu pensamento, meu coração. Como no Salmo diz, né? Sonda o meu coração. É verdade. E existem, nós estamos falando de oração, Ana, existem tipos de oração para determinados tipos de situações diferentes Tem. que você vai fazer? Sim. A oração de guerra é uma oração que você faz com autoridade. Essa oração, o inimigo tenta calar ela de tudo que é jeito. Então, quando você faz uma oração de guerra, você está ali declarando guerra no mundo espiritual. Você está guerreando pela sua família, pela sua casa. Você não está se levantando somente em clamor. Tem vários tipos de oração. Tem o clamor, onde você clama a Deus. Tem a oração de intercessão, onde você intercede por outras pessoas, por vidas, por casamentos. E tem a oração de guerra. A oração de guerra, você se levanta em autoridade e aí o demônio tem que sair da sua casa, da sua família, do seu casamento. Você deve estar posicionado em obediência ao Senhor para fazer essa oração. Não pode ser de qualquer jeito, porque você está declarando guerra. Então você vai ser contra-atacado. O demônio que está ali vai te atacar. Então é uma oração que mexe mais com o mundo espiritual. Mexe diretamente. Então, vamos supor, você que trabalha com libertação, a sua oração você tem que saber fazer da maneira correta. Da maneira correta. A oração de guerra é todo dia. Quem trabalha com libertação é todos os dias oração de guerra. Quem
tá passando uma luta muito grande dentro de casa com pessoas que têm vício, com pessoas que não são cristãos, né? Julgo desigual, filho que tá desviado da vontade do Senhor, da igreja, né? Da presença do Senhor, pode estar fazendo essa oração todos os dias. Bom, qual que é a diferença? Aí eu queria que você explicasse como funciona o mundo espiritual. De você fazer oração para você e você fazer oração para os outros. Qual que é a diferença o que acontece no mundo espiritual ali? Quando eu faço uma oração por mim, eu tô pegando a minha batalha, a minha luta. Então, eu entro no mundo espiritual e eu vou enfrentar os demônios que estão lutando contra mim, contra a minha vida. Potestade, como eu oro por várias pessoas, então não tem pouquinho demônio que vem contra mim, né? Então, assim, se eu orar por mim, por meus filhos, meu marido, pela minha família e por mim, é uma luta, é uma batalha. Agora, se eu orar por outra pessoa, já é outra coisa. Porque o demônio que tá ali agindo na vida daquela pessoa, por isso que eu tenho que saber, antes de orar por aquela pessoa, será que é uma guerra que eu aguento entrar? Será que eu tô preparada para orar por ela? Eu não oro por todo mundo que me pede oração. Tem gente que me manda mensagem no WhatsApp, irmã, ora por mim. E aí eu vou orar antes, Senhor, é para orar. E teve vezes de Deus falar, não ora. Por quê? Ah, irmã, mas nega oração? Não. Eu tô na dispensação do Senhor. Se o Senhor falou não ora, algo ele viu. Por quê? Porque às vezes a pessoa está em desobediência. Deus já mandou ela fazer alguma coisa, ela não fez. Tem gente que não vai querer a libertação. Tem gente que nunca vai querer o Deus que a gente serve, vai querer o que ele faz. Então tem muita diferença. Isso é muito polêmico. Mas tem gente que vai entrar na presença de Deus só para pedir. Deus quer que a gente busque pelo que ele é. Ele ensina as pessoas a buscar pelo que ele é. Então, quando ele fala, não ora por essa pessoa, eu sei que algo está errado ali. Quando ele fala, ora, e eu não orar, também tem consequência. A gente tem que estar sempre em obediência com o que o Senhor quer. E quando nós recebemos oração, pastor, qual os cuidados que nós devemos ter? Deve ter muitos cuidados. Tem gente que vai em congresso, já peguei uma moça que foi no congresso, e aí ela voltou de lá oprimida, sem dormir, passando mal. Por quê? Um pastor nesse congresso muito famoso botou a mão na cabeça dela e orou e transferiu o demônio para ela na hora da oração. Porque a imposição de mãos, se aquela pessoa não souber, não tiver com a vida dela no altar, não tiver bem, os demônios que estão para ela transferem para outra pessoa. Tem que ter muito cuidado. Então, essa pessoa fez uma mentoria comigo, manifestou na mentoria, nunca tinha manifestado antes, não tinha demônio na vida dela. Ela veio do congresso com demônio. E ali na mentoria ela teve a libertação, voltou a dormir, ficou bem novamente. Agora, uma outra pergunta polêmica. Meu Deus. Vamos lá. Pessoas que não estão em Cristo, pessoas desviadas, elas têm esse mesmo acesso ao mundo espiritual? Não. Na oração? Não, é diferente. É diferente? É porque se a gente estiver em desobediência, a nossa oração, ela não passa do teto. Muitas das vezes, a misericórdia do Senhor pode alcançar aquela pessoa no momento que ela está precisando. Eu creio nisso. Eu creio que Deus tem um carinho, um cuidado. Ainda que ela esteja desviada, Deus tem um certo cuidado, um carinho. Porque a partir do momento que a sementinha entrou ali, Cristo escolheu aquela pessoa, ela está desviada, Deus tem um cuidado, Deus tem um carinho, Deus dá livramento, Deus cuida. Só que até um certo período, até um certo momento. Tem uma hora que Deus vai ver que não tem mais jeito. Se Deus vê que não tem mais jeito, e aí ele se afasta, a presença dele se retira. E eu creio que ela vai orar e não vai ter o mesmo impacto se ela estivesse na presença do Senhor. Eu creio que tem diferença. Precisa voltar para Cristo, se posicionar, e quando ela sai é muito difícil de voltar. Ela precisa ir, é onde eu falei, né? Sem vontade, sem sentir nada. É muito difícil, é só pegar e ir. Tem cultos que eu sinto diferença, assim, porque a gente é ser humano, né? Nas quintas-feiras, eu sinto uma luta enorme para ir para a igreja. Eu não posso pensar, eu tenho que me levantar e ir, senão eu não vou. É uma batalha espiritual que todos sofrem, sabe? Nós estamos... Olha aí, os irmãos que não vai no culto da palavra de ensino da igreja, né? É uma batalha, né? É uma batalha, é uma batalha. Domingo eu vou fácil, eu não sinto batalha. Quinta-feira eu sinto muita batalha, porque geralmente tem campanha. Então, nas quintas-feiras, é muito sobrenatural. Eu não quis dizer da batalha da escola dominical, né?
É muito, muito forte. Todos nós passamos. É verdade, é verdade. Como que eu sei que eu tô enfrentando uma batalha espiritual? Eu começo a sentir angústia do nada, sem motivo. Eu começo a sentir uma influência na minha mente como se fosse eu mesma falando. E aí aquele pensamento vem pra mim, eu tô tão cansada. A minha cama tá tão boa, eu trabalhei tanto, eu mereço descansar essa hora. Uhum. No caso de ir pra igreja, né? A batalha espiritual pra não ir no culto. Fica aqui hoje, só hoje. Descansa. A batalha espiritual em si, nós começamos a sentir extremo cansaço, angústia do nada. Começa as coisas virar de ponta cabeça, estava dando tudo certo, do nada começa a dar errado, tudo dá errado. Começa a dar muitas brigas em casas, principalmente no casamento. Aí eu sei que às vezes Deus avisa até em sonho. Quem tem o dom de profecia, Deus vai mostrar antes a batalha espiritual vindo. Geralmente essa pessoa vai sonhar com cobra, vai sonhar com leão, com onça perseguindo, pessoas perseguindo. E aí eu já sei, quando eu sonho assim, eu já sei que a batalha espiritual chegando. Bom, agora eu vou fazer uma pergunta que eu tenho curiosidade. A esposa no lar, qual a importância dela, de ela ter discernimento dentro do lar dela? É muito importante. Antes do discernimento, eu via as coisas muito no âmbito natural. Uhum. Então, qualquer briga, eu ia pra cima. Eu queria discutir, eu queria brigar. Às vezes eu via alguma coisa que eu não gostava, eu queria falar. Depois do discernimento, a esposa, ela não vai querer brigar, falar. Ela sabe que ela não ganha na fala. Ela sabe que ela não tá lutando contra o marido. Quando começa, principalmente em culto de ceia, a minha casa começa a ficar agitada. As crianças agitam. Meu esposo, a gente fica tudo agitado. E eu sei que se eu não vigiar, vai ter briga ali no culto, antes do culto de ceia. É impressionante. Então, com discernimento, eu consigo perceber essa batalha espiritual. A mulher, ela consegue saber que quem tá falando com ela ali na hora é o demônio que tá tentando fazer uma briga. Ou ele vai tentar influenciar ela, ou ele vai tentar influenciar ele para causar alguma discórdia ali, porque ele age assim, com influência. Quando a gente olha para a palavra, né, Ana, nós vemos que há momentos que Deus, ele prova as pessoas, né, que ele mesmo prova. E há situações que ele permite que o inimigo faz, e há situações que o próprio inimigo, a pessoa não está debaixo da proteção de Deus e o próprio inimigo atua, né? Sim. E daí a gente entra nessa questão, né? Quando é o inimigo ou quando é Deus que está provando? Porque o discernimento espiritual, ele vai trazer isso. Ele né? vai mostrar. Quando é Deus, você vai entrar em um deserto. É o deserto do Senhor. O Senhor nos coloca em desertos para nos treinar, para nos ensinar, para mostrar a dependência que nós temos dele. Quando Deus nos coloca em desertos, é para nos mostrar que a gente depende dele. É para nos mostrar que ele cuida de nós, que não é a gente, que é ele. Mas quando é o inimigo, é porque tem legalidade aberta. Se o inimigo está atuando, muitas das vezes, Deus pode permitir que o diabo toque, né, também. Mas muitas das vezes é legalidade aberta. A maioria das vezes. E aí precisa ver, tem alguma brecha aberta? Se não tem, nenhuma legalidade aberta, é o Senhor que está permitindo. Aí quando é Deus, tem que... É pior, é mais difícil, porque o demônio a gente expulsa, né? O demônio você expulsa, Em nome né? de Jesus Deus sai, mas em Deus. Você tem que entrar mais ainda. E o mais difícil é quando o Senhor se cala, ele fica em silêncio. É o mais verdade. difícil é esperar o tempo mesmo. do Senhor. É o mais difícil. É verdade. É muito difícil você ter que esperar o tempo do Senhor. E como que você aconselha esse tempo de espera? Porque esse tempo de espera você não pode ficar... Você não pode ficar Tem que ficar- lamentando. você- Não. Se entrar ali a murmuração, o tempo de espera aumenta. A gente vê ali os hebreus circulando Deserto, no né? deserto. Verdade. Então, 40 anos eles ficaram ali por causa de reclamação, de murmuração. O deserto, ele passa rápido quando a gente aprende a orar e agradecer. Verdade. E a confiar no Senhor. E aí entra a oposição maligna, que tá aí até no tema, né? Mas antes eu queria fazer mais uma pergunta sobre oração. Tá. Vamos supor que alguém... a pessoa não trabalha com libertação e alguém pede oração pra ela. Como ela deve se posicionar? Como ela deve orar por essa pessoa? A pessoa que não trabalha com libertação, nem com intercessão, ela deve ter muito cuidado na hora de orar por outras pessoas, não só por não trabalhar nessas áreas. Assim como quem trabalha com libertação tem que ter muito cuidado, porque às vezes essa pessoa, ela precisa analisar qual a causa ali que aquela pessoa precisa de oração, o que está acontecendo. Porque eu já vi gente orando para trazer o marido da outra para ela.
Deus do céu. E a pessoa recebeu o pedido de oração, fazer sem saber. E aí, na hora que soube, Deus me prometeu ele. Você viu essa experiência? Eu vi essa experiência. Deus me prometeu ele. E ela falou assim, mas ele é casado, mas ela já tinha orado, entende? Olha É só. tem que ter muito cuidado. Então, essa pessoa vai entrar numa batalha que não era preciso ela entrar. Ela vai entrar num vento. Que eu quero perguntar aí mais uma coisa ainda, porque daí se você não tem a palavra, se você não estuda, é mais fácil você se perder, né? É mais fácil qualquer um te enganar. Porque hoje em dia tá muito perigoso. Ou você se enganar, né? Ou você se enganar. Eu já vi várias pessoas ouvindo vozes do espírito de engano achando que é Deus, e não é. Por isso que é muito importante ler a palavra. Às vezes eu indico livros de libertação, de batalha espiritual, filmes sobre o meio cristão, mas a pessoa pode ter esse conhecimento, fazer cursos, só que a palavra do Senhor não pode ficar para depois. Ela tem que estar no dia a dia. Verdade. No mínimo 3 capítulos por dia. Ah, mas eu leio versículos, eu já gravei. Pode fazer isso, mas você precisa ler 3 capítulos por dia, a Bíblia inteira no ano. A gente precisa disso. E eu queria até falar para as pessoas, assim, algo que eu tô sentindo de Deus aqui, não tenha medo de pedir ajuda. É verdade. Porque às vezes a gente tem esse preconceito, né? E eu não gosto muito de atacar a igreja. Quando eu falo igreja, eu não falo igreja do Senhor. Eu falo igreja instituição. Às vezes bloqueia muito isso. Ah, não, é só aqui. Você tem que buscar só aqui na igreja. Não, mas às vezes tem pessoas que têm um nível ali maior com Deus que pode te instruir. E eu mesmo, muitas vezes, em algumas situações da minha vida, eu precisei buscar orientação com alguém assim de confiança. É muito necessário. E às vezes a gente tenta ali, tudo bem, a gente pode conseguir ali, a palavra de Deus, nós na intimidade. Isso é possível, mas às vezes Deus pode usar alguém. A comunhão é muito importante. A comunhão é importante, alguém para te instruir. E às vezes acaba sendo mais leve, menos doído. Tem oração, tem igual a obra de feitiçaria que a gente vai abordar, mas tem obra de feitiçaria que é quebrada por pessoas que têm autoridade. Então, uma pessoa que sofre um caso assim muito difícil, ela mesma não vai conseguir a autolibertação dela. Ela mesma não vai conseguir. Não é porque Deus não ouve ela, mas é porque ela precisa de autoridade. Em algumas etapas, vai precisar de alguém com mais autoridade para guerrear junto com ela. Então, é muito importante pedir ajuda. E é totalmente válido, né? Pedir ajuda. É muito importante. Olha, gente, é muito bom. Se você tá precisando de uma libertação, não fica com esse preconceito de não pedir ajuda. Peça ajuda, velho. Pode ter alguém que te ajude em oração. Ah, e outra coisa também, já vou puxando um assunto aqui, que não tava nem aqui inscrito, né? As pessoas que estão à nossa volta, Ana, eles influenciam a nossa vida espiritual? Sim, as amizades influenciam. Com quem a gente anda, em lugares que nós vamos, influencia muito. O ciclo de amizades é muito importante porque, às vezes, você tem uma influência onde vai te tirar do foco do Senhor. Então, tem que ter muito cuidado. Exato. Tem que ter muito cuidado. E Satanás pode usar aquela pessoa ali para te confundir. Por isso que você tem que saber quem você é no mundo espiritual, você tem que saber o propósito que Deus tem para sua vida e pedir para Deus tirar. Quando a gente faz essa oração, ela é muito perigosa, né? Senhor, tira de perto de mim tudo que vai atrapalhar o seu propósito na minha vida. Começa, geralmente, pessoas afastarem, pessoas te tratarem de forma que não tratavam antes, porque é o próprio Deus que está tirando. Primeira coisa que Deus vai fazer antes de cumprir a promessa dele na sua vida é escolher as amizades para você, é mudar o ciclo de amizades que você tem, mudar o lugar que você vai, a roupa que você usava, tudo começa a transformar. A transformação vem. É muito importante até na vida dos homens também mais. Por quê? Algumas amizades vão influenciar a traição, o adultério, vão falar coisas que o homem ali não deve ouvir. Na maioria das vezes é mais pro lado do homem essa parte sexual, porque eles são muito atacados nessa área. Sim. Então, as amizades, é muito importante o ciclo de amizade que você anda, principalmente pro sacerdote. Porque ele precisa estar ali com homens que vão edificar a mente dele, que vão falar sobre coisas de Deus, que vão falar sobre coisas que levam ele mais pro Senhor. Né? E ciclo de amizade não tem a ver com pessoas que são da igreja, mas com o caráter das pessoas. Dias eu recebo mensagens assim, pessoas pedindo ajuda e você quer ver que a pessoa quer mudar. E aí você vai, tenta ajudar. Mas tem pessoas que não, que ela só quer que você pegue o problema dela e você resolve. Não é assim que funciona.
essa pessoa ela tem que se levantar na casa dela. Ela precisa se levantar em autoridade. Ela precisa pegar a batalha dela, lutar e pedir orientação, ajuda, mas estar também de pé. Exatamente. Né? E vigiar você que faz isso, né? Em nome de Jesus. Pelo amor de Deus. Né, pegar... Não é fácil. Porque daí você tá trazendo prova até pra você mesmo, Sim, né? Não é verdade? é muito difícil. É verdade, devemos vigiar aí, né? Bom, Ana, vamos falar um pouquinho de jejum? Vamos, amém. Quais os tipos de jejum que você pratica? Eu comecei a fazer jejum sem saber como funcionava e foi o Espírito Santo que foi me guiando. Aí eu comecei a ler, né, sobre o jejum bíblico. Então, eu comecei a fazer 2 vezes na semana, até meio-dia sem comer nada. E eu bebia. Tem o jejum total, que é sem comer e sem beber nada. Eu já fiz várias vezes até 24 horas, sem comer e sem beber nada. No máximo que eu fico sem beber é 24 horas, para não ficar direto, para não ter um problema renal. Então, o Espírito Santo, ele sempre me impulsiona a fazer 7 dias, 3 dias. 3 dias eu faço sem comer nada, só no líquido. Eu bebo água, bebo suco natural, tudo sem açúcar. Às vezes um pouquinho de café sem açúcar, uma vitamina rala, né, coada. Então, isso me ajuda bastante no jejum. Muito bem. Como que o mundo espiritual responde ao jejum, Ana? É muito forte. Traz muita autoridade, né, para nossa vida espiritual. Os demônios, eles sentem diferença em quem jejua e em quem não jejua. Eles cansam de falar para mim, quando eu tô de jejum, quando manifesta, tem uma luz que eu não consigo olhar para você. É quando eu tô em jejum. Eles veem algo diferente. Então, eu já fiz 21 dias, o jejum de Daniel, né? Que tá lá em Daniel 10. Comendo arroz e feijão no almoço, na janta. Comendo legume, verdura, frutas, bebendo água ou suco natural. E eu já fiz 21 dias. O jejum de Daniel, ele traz resposta, ele é muito forte. O jejum de 40 dias, ele ativou o meu chamado. Então, quando eu fiz 40 dias, eu fiquei até 2 da tarde sem comer nada, só no líquido. Após 2 da tarde, eu podia comer. Então, eu começava 9h30 da noite e ia até 2 da tarde sem comer nada, só bebendo água, suco, igual eu falei, às vezes uma água de coco, porque são 40 dias. E eu senti, nesse jejum, eu pedi autoridade, pedi unção, somente. E como que você indica para as pessoas que têm a rotina corrida? Às vezes trabalha o dia todo... Então... Às vezes a gente acha que a gente deve ficar todo o período de jejum em oração. E é muito importante ter o período de oração, de leitura bíblica, mas não somente quando a gente está em jejum. Isso é constante. Quando eu estou de jejum, eu trabalho o dia todo, né? Então, quando eu estou de jejum, eu inicio meu jejum à noite. O jejum bíblico, ele inicia após as 6 da tarde. Eu inicio ele às vezes 9 da noite, após a janta. E, esse período que eu tô dormindo não tem problema, tá de jejum? Não. É só você não estar o período todo de jejum dormindo. E vou até 2 da tarde, às vezes eu vou até às 18 horas, sem comer nada, só bebendo. Só bebendo líquido, né? E ali eu me consagro ao Senhor, escuto um louvor nos períodos que eu não tô na mentoria. Leio a Bíblia 3 capítulos por dia e oro no secreto, pelo menos 10 minutos, meia hora, e tenho a oração das 3 da manhã. E falando sobre esses jejuns hoje modernos, né? Eu queria que você contasse um pouco da sua experiência sobre isso, se você já teve experiência com isso ou conhece alguém, alguma situação. Porque eu vejo pessoas relatando, por exemplo, alguns jejum que são incomuns, tipo... jejum de redes sociais, de entretenimento. Isso não é jejum. O hábito. É válido isso? Isso não é jejum. O jejum bíblico, ele é sem comida ou sem bebida. Ele é se abster de alimento. Então, a pessoa ela pode fazer um propósito com Deus. Olha, eu vou largar as redes sociais por um tempo, isso é um propósito. E nada em troca, né? Pedindo em troca. Não é uma barganha com Deus. É para se edificar. O jejum, ele é para nos aproximar do Senhor. O jejum bíblico é para edificar, fortalecer o espírito e a nossa carne. Quando vier alguma tentação, quando vier Satanás trazer algum prato, a gente ter o autocontrole e o nosso espírito está mais forte que a nossa carne. Esse é o jejum bíblico. Quando que um jejum se torna inválido?
É uma pergunta bem difícil, mas quando a pessoa, ela busca coisas materiais, ela foca em bens materiais, em casa, em carro, não é errado a gente querer crescer também no reino material. Só que o jejum, ele foca no lado espiritual. Então, o jejum, na minha opinião, que não é válido, é quando a pessoa não foca na presença de Deus. Ela foca no material, nas coisas materiais somente. Uhum. E não também no espiritual. Porque Deus ele não vai fazer algo para alimentar o ego da gente, né? Sim. Não vai fazer isso. Bom, passando girando aqui o assunto, né? Falando sobre possessão, opressão e oposição maligna. Qual a diferença de possessão, opressão e opressão maligna? Qual a diferença desses três? Opressão é quando o demônio ele age por fora. Ele vai trazer uma opressão na mente dessa pessoa, uma influência maligna na mente dessa pessoa. Ele não consegue obter controle pela pessoa, mas ele lança influência. Então, essa pessoa ela tem um chamado, essa pessoa já tem várias promessas do Senhor na vida dela. Só que o demônio vai fazer o quê? Vai lançar pensamentos como se fosse dela, como se fosse ela pensando, mas é ele falando, ele influenciando. E aí ele vai falar assim na mente dela, eu não vou conseguir. Quando eu comecei, eu senti essa opressão. Olha, tem várias pessoas que já fazem isso. Tem fulano, ciclano, ninguém vai querer te ouvir. Eu acho que ninguém vai me ouvir, não vai viralizar, pessoas não vão acreditar no meu testemunho. E era a opressão, era a influência maligna na minha mente. Então, hoje em dia eu consigo perceber, quando tem uma influência, uma opressão maligna, essa pessoa geralmente começa a sentir tristeza do nada, ansiedade, crise de ansiedade, tristeza, desânimo, cansaço, é a opressão maligna. Já a possessão, ela ocorre quando o demônio ele já está dentro da pessoa. Ele age pelo lado de dentro. Esse demônio ele já vai ali sequestrar a mente da pessoa. Ele vai agir no consciente, subconsciente e inconsciente se for um caso muito difícil. Se essa pessoa já tiver possessa há muito tempo, ele começa a tomar ali os sentidos da pessoa e essa pessoa às vezes toma certas decisões que não são mais ela que tomou. Já é o demônio que está tomando decisão ali por ela. E já na oposição maligna, é aquilo que eu ia te falar. É quando a pessoa está num deserto e aí ela está desesperada. Ela quer que tudo acontece rápido. E Deus, ele lança uma promessa na vida da pessoa. O que esse demônio vai fazer na oposição maligna? Ele vai trazer algo muito parecido com a promessa que Deus lançou. E como o ser humano, ele é imediatista, ele vai cair, na maioria das vezes. Por isso que tem que ter a vigilância. Esse é o mais perigoso, né? Esse é o mais perigoso. Porque, por exemplo, Deus lançou na vida de uma moça que ela tem um varão preparado, sendo preparado. Uhum. E ela quer o quê? Agora. E aí ela não quer esperar. Deus tem para ela daqui a 10 anos. Mas o demônio daqui a um mês que ele ouviu aquela promessa sendo lançada, ele vai trazer uma pessoa totalmente parecida com a promessa do Senhor, que é da igreja, que congrega, mas não é ainda a promessa. E que vai acabar com a vida dessa mulher, que tá ali às vezes de fachada. E ela fala, mas Deus me prometeu, era a promessa, mas não era. Por isso que a gente deve vigiar e orar antes de qualquer coisa. Tudo tem que ser através da oração, através de pedir o Espírito Santo direção, é isso aqui, e ele vai te falar. Só que a gente não quer esperar, a gente quer rápido. É verdade. Por isso que muita armadilha e cristão cai. Toda vez eu sempre falo, tudo que é rápido demais é golpe. É muito perigoso. Se não é golpe de pessoas, é golpe de Satanás. Sim. Nossa vida, né? Verdade. Elas são combatidas de forma diferente? Essas possessão, opressão e oposição maligna? Não, oração de renúncia. Orar, renunciar, dizer que você não aceita, repreender e declarar o sangue de Jesus sobre a sua vida, todos os dias. Tem uma pergunta aqui que muitas pessoas têm dúvida e gera muita polêmica. Um cristão pode ser possuído? Pode estar possuído? Pode. Verdade. Pessoas que nunca manifestaram na igreja, manifestam, às vezes, na mentoria. Porque o demônio, ele fica alojado na alma, nos órgãos da pessoa. E às vezes ele não está na pessoa. E a pessoa manifesta através da oração de libertação. Por quê? Se o demônio estiver na obra de feitiçaria que foi feita contra a vida daquela pessoa, e eu orar para ele sair, às vezes ele vem na pessoa para sair. Então tem gente que fala, eu estava endemoniado? Não. O demônio estava na obra de feitiçaria. Ou às vezes esse cristão, ele tem o demônio dentro da alma, que entrou ali ou no ventre da mãe, ou por um antepassado que fez alguma coisa, e ela vai manifestar, porque o espírito, ele tem o Espírito Santo dentro dele. O Espírito Santo fica no nosso espírito. Os demônios ficam na alma.
Toda pessoa precisa de uma oração de libertação. Todas as pessoas que aceitam Jesus, elas precisam de libertação, não necessariamente de expulsar demônio, porque expulsar demônio é 20%. Às vezes essa pessoa tem ferida na alma, às vezes essa pessoa tem traumas, às vezes essa pessoa vai ter coisas que ela não consegue fazer por bloqueios. Isso tudo é libertação. Tudo. Bom, entendi. Às vezes ele não vai manifestar numa oração comum. É aí que entra a oração de guerra. E aí ele manifesta, por causa da autoridade. Você mencionou, sobre... Você falou agora aqui, sobre as obras de feitiçaria, né? Vamos supor que um cristão descobre que uma pessoa é cristã e descobre que alguém fez uma obra de feitiçaria para ela. Eu vejo que tem muitas pessoas que ficam meio desesperadas, ficam meio, né? Sim. E como que ela deve se portar se ela souber disso? Às vezes a pessoa também pode não saber também, né? Sim. Ter e não saber. Se ela seguir a palavra do Senhor, tudo que está na palavra do Senhor e obedecer, essa obra não vai pegar nela, não vai afetar ela. Então, tudo que a gente acredita, o diabo ele vai tentar fazer a gente acreditar em coisas para aquilo acontecer. Por isso que o poder da mente é muito forte, por isso que ele ataca a mente. Se você acreditar que aquela obra vai te afetar, ela vai te afetar. Vai afetar a sua família. Se tiver legalidade, ela vai afetar. Se não tiver, é só se posicionar em autoridade, repreender. E às vezes a pessoa nem sabe, né? É só não sair da presença do Senhor e continuar em obediência. E as pessoas que não estão em Cristo ou estão desviadas? Ficam à mercê. O que o diabo quiser, ele consegue tocar, ele consegue fazer. Se não tiver alguém orando por essa pessoa. Porque a partir do momento que tem alguém orando, intercedendo, essa pessoa, a misericórdia do Senhor vai descer sobre essa pessoa. E através da oração da outra, ela vai ser protegida. Porque tem gente que não está preocupado em ajudar os outros. A gente que está na obra, a gente tem que ter essa visão. Que as pessoas sofrem. Tem que ter... Por isso que eu sempre peço a mente de Cristo. Eu falo, Senhor, coloque em mim o seu amor pelas almas. Coloque em mim o seu amor, a visão do Senhor. Porque elas precisam de acolhimento. E às vezes a pessoa não tem discernimento do que está acontecendo dentro da casa dela. E não acha uma resposta. Porque não é ensinado. Muitas das vezes não é ensinado. A libertação, Ana, ela pode ocorrer gradualmente, somente através do conhecimento das escrituras em alguns casos? Sim, às vezes a pessoa vai aceitar Jesus, vai batizar e ali no batismo já acontece muita libertação, muito, através dessa pessoa aceitar Jesus. A partir do momento ali que ela aceita Jesus já começa a libertação dela e ali muita coisa começa a sair, começa a ser quebrado. Como que é o pós-libertação? Né? É muito importante, é 80%. Depois que é liberta ali, sai o demônio, né? Isso. Como que aí a pessoa tem que proceder daí? Por isso que muita gente volta a ficar endemoniada e pior, porque muitas igrejas não ensinam pós-libertação. Essa pessoa precisa ter acompanhamento, essa pessoa precisa ter um ensino de que ela precisa buscar se encher do Espírito Santo. Essa casa, essa alma não pode ficar vazia. Essa alma precisa se encher de Cristo, do Espírito Santo, oração, jejum, Bíblia, ouvir louvores, tudo que edifica ela. Se ela puder ir para a igreja todos os dias, no pós-libertação, nos primeiros 30 dias, ela deve ir. E tudo que ela fazia antes, que vai... contra a palavra de Deus, ela não deve fazer mais. Senão volta, por exemplo, a pessoa que fuma. Se ela passar por uma libertação, o demônio saiu, ela não pode fumar mais. Senão esse demônio vai voltar pior. É assim. E geralmente no próximo... Mudança de hábito. Isso, nos próximos 30 dias é onde o demônio mais vai tentar voltar. Passou esse período, essa libertação fica completa. Muito bem. Eu queria que você trouxesse um alerta para as igrejas que só expulsam demônios. Porque tem muito. É muito perigoso. E eu vejo isso. A quarta, a sexta, a quinta, a terça da libertação. Aí chega lá, só expulsar o demônio e... Não. E as igrejas são assim. Essas igrejas Sim, que fazem tem isso. que ter cultos de palavra, porque a palavra do Senhor, ela é muito importante. Após a libertação, tem que ter... o culto de oração, tem que ter a célula ali, se possível, e a escola dominical, que é muito importante. Essa alma precisa ser tratada no pós, ela precisa ser cuidada e acompanhada, porque após a libertação, nos primeiros 30 dias, eles tentam voltar, essa pessoa vai sentir opressão, vai sentir angústia, pensamento de derrota, eles lançam na mente da pessoa opressão, para tentar retornar. Eles vão lançar que ela não está liberta nada, eles vão lançar que ela pode fumar. Então, essa pessoa precisa de ajuda no pós, de um acompanhamento e precisa da palavra, da oração, do jejum e da Bíblia. Falando sobre espíritos territoriais, você já teve experiência com esses tipos de espíritos? Já. Já?
E muito. Quando eu mudei para minha casa, que eu moro atualmente, eu estava grávida da minha filha mais nova e a porta era de vidro. E aí, eu tive uma experiência na esquina da minha casa, tinha várias brigas, as pessoas paravam para beber, para fazer assim, fumar, tudo quanto é tipo de coisa, né? Então, nesse lugar eu notei que era muito diferente, esse lugar, era muito difícil. Ali as pessoas caíam, batiam a cabeça, machucava. Tinha várias coisas horríveis ali. E quando eu fui beber água às 3 da manhã, que eu tava grávida da Esther, que eu não dormia mais, eu tava com a barriga muito grande, eu cheguei perto dessa porta de vidro e olhei lá pra fora. E aí eu vi um homem todo de branco na esquina da minha casa, com chapéu. E ele olhava pra porta da minha casa com a cara de ódio pra mim. E aí eu vi que era um demônio territorial que tava ali. Ele que fazia aquilo tudo. E a partir dali eu comecei a orar. Olha, eu sou serva do Senhor, em nome de Jesus. De dentro da minha casa. Eu não gritava, eu orava normal. A partir de hoje, em nome de Jesus, você vai pegar o que é seu e vai sair dessa esquina. Todos os dias. E depois de 7 dias orando, eu não vi mais ele ali, ele saiu. Eu tive também experiências com potestades. Em alguns lugares, por exemplo, eu passando de carro, eu via potestades que comandam algumas cidades. Assim, demônios enormes que estão ali comandando aquela cidade, trazendo perversidade, trazendo influências malignas sobre um ambiente. Como que você discerne a diferença desses ambientes, Ana? Através do discernimento espiritual. Eu sinto assim, eu chego num lugar, se tiver a presença de algum demônio, eu já sinto. Às vezes eu nem vejo. Eu já sinto um ambiente pesado, eu já sinto alguma diferença, alguma coisa está errada. Aquilo me incomoda, um incômodo. Às vezes as pessoas começam a me olhar diferente, porque a pessoa que tem demônio, o demônio sente, ele vê o que você carrega. Então, essa pessoa, às vezes, começa a te olhar diferente e você não entende nada. Esses lugares que tem também potestade trabalhando, a gente sente um peso muito grande. E eu consigo ver. Aí eu consigo ver. Eu entro em oração e falo, Senhor, me mostra. O que tá aqui? O que tá por trás? Me mostra, me revela. E aí eu vejo. Essa aqui já é mais pessoal. Você já teve a experiência de obras de feitiçaria contra você? Sim. Especificamente? Várias vezes. Mês passado eu já tive uma experiência. Ano passado eu tive uma experiência que eu comecei a sentir muita dor no corpo, dor nas pernas, muito. E aí eu recebi o diagnóstico de vários médicos, eles não chegaram a laudar, mas quando eu comecei a ir, eu fui no ortopedista, eu fui na clínica geral e falaram fibromialgia, provável. E eu comecei a orar, e eu fiz o jejum de 24 horas, sem comer, sem beber nada. Foi quando Deus me revelou que tinham feito uma obra de feitiçaria pra mim. E nesse jejum eu fui curada. Eu parei de sentir a dor. Eu vi um anjo trocando o sangue do meu corpo na minha perna. Eu vi ele puxando, saindo o sangue preto e colocando o sangue novo. A hora que eu tava finalizando o jejum. E aí Deus me revelou a pessoa que fez. Até a pessoa. Ele me revelou. Esses dias, mês passado, eu tive outra experiência que pessoas de outros países que são bruxos veem os meus vídeos. E aí teve um bruxo que enviou lá pra casa um demônio. Na hora que eu tava na oração da meia-noite, o demônio apareceu do meu lado. E aí eu levei um susto, só que eu continuei orando, normal. E ele não conseguia se mexer, não conseguia. Pela unção que tem na minha casa, eu unjo tudo, eu oro. E quando eu ia deitar, o demônio fazia assim pra tentar ver, eu indo pro meu quarto, mas ele não conseguia sair do lugar. E naquele dia, eu comecei a orar, e ele não saía da minha casa, porque era uma feitiçaria muito forte que tinham feito pra me matar. Meu Deus. E nesse dia o Senhor falou assim, você vai comprar um suco de uva. Você vai consagrar ele como sangue de Jesus, através de um ato profético. E eu comprei, consagrei ele como sangue de Jesus. No meu grupo do Telegram tem até essa oração de consagrar suco de uva. Comecei a passar na mão. Depois de 3 dias orando para aquele demônio sair da minha casa, ele não saía. Passei na minha mão, passei nas janelas, nas portas, no chão, nas camas e comecei a expulsar, fazer a oração de guerra. Em nome de Jesus, saia. E aí Deus me revelou. Aí eu falei, em nome de Jesus, toda obra de feitiçaria seja quebrada. Enquanto você não quebrar a consagração que foi feita pro demônio, o demônio não vai sair. Eu quebrei depois de 40 minutos orando e mandei aquele demônio embora. Aí eu vi ele saindo como uma fumaça saindo pela janela. Ele saiu e no mesmo momento que ele saiu, passou um homem na rua. Esse homem atacou a mulher dele. Do nada, que eu creio que esse demônio entrou nesse homem. Ele tentou matar a mulher dele na frente do meu portão. Ele bateu as costas dela, assim, no portão. Fez um barulhão. E ali eu comecei a orar e as pessoas separaram, levaram ele para outro lugar. E graças a Deus não aconteceu nada pior. Então eu tive discernimento que foi feita uma obra ali para me matar. Muito forte. E você, tendo essas experiências, eu tô dizendo porque eu não tenho essa visão de ver, né? Tem pessoas também que não vê. Você não sente nada, você só vê. Eu só vejo, sinto
Eu sinto às vezes um medo, às vezes eu sinto arrepio. E o discernimento me alerta, assim, algo tá errado, tem algo aí. E Deus fala comigo. Então, quando a gente ouve a voz de Deus, a gente pede para Deus abrir nossos ouvidos espirituais, abrir nossos olhos espirituais. Às vezes tem algum bloqueio que não deixa a pessoa ver. Pode ser algum bloqueio. Ela pede para tirar o bloqueio. Tudo que tá bloqueando, o Senhor me mostra que tá bloqueando de ver, de ouvir. E aí, geralmente, começa a ver e começa a ouvir. Tem uma pergunta que eu deixei passar aqui, mas os alimentos que a gente come, ele influencia a nossa vida espiritual? Sim, muito. Eu também tive uma revelação sobre isso. Tem me incomodado muito a alimentação. Então, eu tiro um dia da semana para comer, às vezes, o que eu quero comer. E Deus tem me incomodado muito na alimentação, porque quando a gente tem uma vida de jejum e oração, a gente não pode se alimentar de qualquer maneira. Pelo nosso corpo físico, a gente deve cuidar. Mas também, lá em Daniel, a gente vê que a alimentação de Daniel transformava o que Daniel via, interferia no que Daniel via, no que Daniel, ele tinha comunhão com o Senhor. Então, a nossa alimentação, ela interfere sim. Se for uma alimentação de qualquer jeito, nos afasta do reino espiritual. Isso impede da gente ter visão, se a gente for ver lá em Daniel 10, a partir do momento que ele termina o jejum de 21 dias, ele começa a ter várias visões. Ele começa a ter a sensibilidade. Então, se a gente se alimenta de qualquer maneira, o nosso corpo fica inflamado. Isso impede, a glutonaria impede da gente mergulhar mais profundo nas coisas de Deus. Sobre obra de feitiçaria, tem uma última pergunta. Sim. Um crente, ele pode estar praticando feitiçaria mesmo sem perceber? Pode. Isso é muito perigoso. A partir do momento que a pessoa faça alguma coisa que não é através do nome de Jesus, ela está praticando obra de feitiçaria. Então, se eu consagrar meu suco de uva e não for através do nome de Jesus, a gente precisa ter muito cuidado. Eu estaria praticando obra de feitiçaria. Então, a pessoa que faz constelação familiar, que faz reiki. Eu já peguei demônio na mentoria manifestado porque a pessoa fez reiki. Manifestou demônio. Kundalini, a constelação familiar, eles acessam o passado da pessoa, eles colocam vários bonequinhos ali. Essa questão de sons também influencia também, né? Sim. Som. De verdade. Então, o que a gente assiste, o que a gente escuta, o que a gente fala, o inimigo, ele vai usar isso. É verdade. Pra entrar. Tem que ter muito cuidado. É verdade. Então, esse assunto de libertação tem muitos temas que a gente pode falar, né? A gente vai marcar um outro episódio pra gente destrinchar mais ainda, né? Eu vou deixar na descrição do vídeo, tá, pessoal? O Instagram dela, aí vocês podem clicar no link aí que tá na descrição e você já cai direto lá, tá bom?